sou Leida Nogueira e esse é mais um programa Mais Mulher. E hoje vamos falar com Ilana Matos. Ilana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Leila. Obrigada pelo convite de estar participando aqui do programa Mais Mulher. Nós nos sentimos honradas com a sua presença. Ilana, você é advogada de formação, né? E tem outros projetos que está chegando por aí, né? Sim. Nós vamos falar sobre isso nessa matéria, nessa entrevista de hoje. Mas conta um pouquinho da sua história. Quem é Ilana? A Ilana é uma menina que nasceu em Goiás, sou goiana, né? Nascida e criada aqui, lá na Vila Novo Horizonte. E tenho o direito como formação, atuo já há muitos anos no direito. Já está indo aí para acho que o meu 10º ano de atuação, trabalhando com pautas de direitos sociais, trabalhando com pessoas em situação de vulnerabilidade, ajudando pessoas a garantirem direitos constitucionais. E igual você falou, sim, está vindo novos projetos, né? Já chegaram. Hoje eu sou pré-candidata a deputada federal pelo Goiás também. Então, e a gente quer fazer um trabalho expressivo, onde ajudar mais pessoas, né? Porque na advocacia, eu sempre falo que eu consigo ajudar pessoas de maneira individual. Adentrando na área política, trazendo essa nova vertente para a minha vida, eu posso ajudar de maneira mais expressiva, em grande escala, né? Então essa foi uma das decisões que fez eu adentrar na política e estou aqui hoje conversando com você. Mas me fala mais um pouquinho. Você falou que essa menina linda, de fato é muito linda, sorridente, um coração maravilhoso. Mas me fala um pouquinho da sua história, pai, mãe, família, de onde você veio. Você é natural de Goiânia mesmo? Sou natural de Goiânia, filha da Marilúcia, da Dona Lúcia, que vem lá de São Francisco de Goiás, filha do seu Sérgio, que é um carioca, que veio pra cá, pra Goiás. Goiás abraçou, né? Goiás é um povo acolhedor, né? Sim. Então Goiás abraçou meu avô, meu pai, que vieram pra cá. Fui criada pelo seu Nilson também, que é meu avô, que é a grande paixão da minha vida. Pra quem me acompanha nas redes sociais, sabe que eu não meço esforços para elogiar o meu avô, que ele me criou, né? Sobrinha da Dona Nilce também, que me criou. Então, assim, você vê que eu tenho vários elementos familiares, assim, de pessoas que me criaram e me deram a minha base, né? Eu não seria eu sem eles. Então, não tem como falar da Ilana sem falar dessas pessoas que me deram essa base de sustentação. Então, eu sou essa menina, filha da Dona Lúcia, do seu Sérgio, neta do seu Nilson, neta da Dona Tita, minha avó também, sobrinha da Nilce. E nesse contexto familiar, fala pra mim 3 paixões. Direito, justeza e justiça. O direito é a minha grande paixão, que eu acredito que através das leis, através de um conhecimento legal, jurídico, a gente pode ajudar mais pessoas. A gente conhecendo de fato os nossos direitos condicionais, fundamentais. Outra grande paixão, esporte. Apesar de eu estar gordinha e ser gordinha, eu fiz esporte por muito tempo, competi por muito tempo, fui judoca, fui da seleção goiana, fui da reserva da seleção brasileira de judô, fiz boxe chinês e ler, adoro ler. Menina preparada, tá vendo aí? Bom, nós falamos que você tem um projeto novo. Fala para nós um pouco desse projeto, o que é esse projeto na política, né? Sim. E por quê que você está inserido ou você decidiu, de onde isso veio, é o ideal seu, como surgiu essa ideia? Na verdade, a política não foi algo planejado. Hoje é algo planejado, mas não foi algo que eu pensei para a minha vida. Falou, nossa, eu almejo a vida pública, não. Mas eu acredito muito, igual a gente estava conversando antes, que a gente é preparado ao longo da vida. Sim. A gente vai adquirindo competências, vai adquirindo experiências, vai vivendo, vai aprendendo. Em determinado momento, certas oportunidades surgem na sua vida, né? E aconteceu comigo. Acredito que eu fui sendo preparada pelas minhas experiências, não só pelo meu conhecimento jurídico, pelo meu conhecimento profundo do processo legislativo e tudo mais, mas eu fui preparada ao longo da vida a resolver problemas. Se você for pensar, um advogado não difere muito do político. Quando alguém me procura para resolver uma demanda judicial, ele busca o quê? Acolhimento. Na minha visão, o advogado acolhe e faz de tudo de forma diligente para resolver o mais rápido possível e garantir que aquelas pessoas tenham seus direitos constitucionais, fundamentais,
garantidos. A política é a mesma coisa. Ninguém procura um político porque está bem. Procura um político porque quer que uma solução, seja ela em grande escala ou menor escala, seja resolvida de forma rápida, que ele te acolha, que ele te escute, que ele seja diligente, que ele brigue se for preciso para garantir aquele seu direito que está previsto, seja numa lei infraconstitucional ou numa lei constitucional. Então a profissão advogado e política, para mim, ela tem uma simbiose, elas dançam ali, conversam entre si. Então, para mim foi muito tranquilo fazer essa transição. E quando nasceu em mim a vontade de ajudar em maior escala, eu pensei, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso ajudar mais? Como é que eu posso fazer com que os meus projetos, que eu já trabalho em nível individual ou ali com um grupo menor de pessoas, como é que eu posso fazer com que isso chegue para mais pessoas e beneficie não só determinado grupo, mas toda uma sociedade, todo um estado, como Goiás, por exemplo. E aí nasceu a ideia, conversando com amigos, nasceu a oportunidade de me candidatar, conversando com o partido, foi uma conversa alinhada, né, entre a gente. Nasceu a oportunidade de eu ser pré-candidata a deputada federal por Goiás. E aqui estou eu conversando com você hoje. E por que você decidiu a concorrer a deputada federal logo na primeira campanha? Porque pela lógica seria uma caminhada, né? Né, vereador, não, até associação de bairro. Associação de bairro. E que é muito válido, Lu, que é muito válido. Muito válido, porque não importa a nomenclatura ou a posição que você ocupa na sociedade. Importa servir. E desde que você sirva de fato à sociedade, não é Exato. assim? Então como é que foi isso? Foi mais um alinhamento, primeiro, por eu pessoalmente entender que eu tenho as competências necessárias. Porque a gente acha que para concorrer um deputado federal você precisa ser político de carreira. E não necessariamente. Se político de carreira fosse algo bom, a nossa sociedade não estava como está. Porque se a gente for olhar as projeções, a maioria dos políticos que estão aí hoje já são políticos de carreira há muito tempo e os mesmos problemas continuam se repetindo. Primeiro, por achar que eu tenho as competências necessárias, porque eu já faço política, já tenho esse viés de conversar, de resolver problemas, e conversando com as pessoas que fazem parte desse projeto junto comigo, por eu conhecer o processo legislativo com muita profundidade, por ser jurista de formação, já trabalhar na área do direito, e a gente precisa de pessoas hoje no Congresso Nacional que entendam de leis, que façam leis para a população. Não só leis para cumprir ali uma demanda, mas leis que de fato sejam úteis. A gente tem um inchaço de leis hoje que acabam não tendo aplicabilidade, né? Então, por ter esse conhecimento legislativo, pelas minhas experiências, a gente chegou que Brasília, o Congresso Nacional, seria o melhor lugar para eu trabalhar e trazer benefícios para o estado de Goiás. E Brasília, não sei se você conhece, mas que o seu espectador conhece, é uma cidade diferenciada. Ela tem um jeito de funcionar diferente, então você precisa ter esse viés diplomático, de saber conversar, de fazer com que as coisas andem. E então eu já faço política, sendo advogada, tendo um mandato ou não, a gente já faz política o tempo todo. Então por isso que eu tomei essa decisão. Você concorda comigo ou não o fato desse conhecimento ou da falta do conhecimento da população, da desinformação, de um modo geral, dificulta nesse processo ou escolha eleitoral? Dificulta no processo, hei de concordar com você, mas aí eu trago responsabilidade para a gente também. A gente, pessoas que estão aqui na frente da Câmara, pessoas que se propõem a concorrer a uma eleição e pessoas que já ganharam. Nós temos esse dever educacional de conscientizar a população. Não é só simplesmente vir aqui, falar meu nome, na intenção de ganhar eleitores e votos, não. É a intenção de conscientizar. Qual que é a necessidade? Qual é a necessidade de conhecer um processo legislativo? Qual é a necessidade de conhecer uma Constituição? Quais seriam os direitos das pessoas? Os nossos direitos, exatamente. O que eu preciso para que as coisas, eu tenha acesso melhor à educação que a nossa Constituição garante, à saúde que a nossa Constituição garante. Como é que eu posso ter acesso? E aí a responsabilidade também é nossa de levar essa conscientização. Quais são as principais demandas para Goiás no seu ponto de vista?
acho que não só para Goiás, mas para o Brasil, existem demandas estruturais. Hoje em dia a gente perde muito tempo em pautas ideológicas que acabam separando a população do que juntando, mas as pautas estruturais hoje em dia que a gente precisa trabalhar com mais ênfase e demanda, para mim, são duas: saúde e educação. Nós precisamos investir na educação das nossas crianças, desde a base fundamental até o ensino médio, para que isso vai refletir não só agora, mas enquanto sociedade, mentalidade, enquanto sociedade do Brasil. E, por exemplo, saúde, a gente vai nesses municípios de Goiás, por exemplo, saúde básica. Tem municípios que uma mãe não tem segurança de fazer um parto, talvez com um risco maior, porque não há uma estrutura, não há profissionais especializados, e ela tem que se demandar às vezes para uma capital e ela não tem condição. A saúde nossa, infelizmente, precisa de uma atenção melhor, o nosso sistema único de saúde, porque nós temos uma Constituição que garante uma saúde igualitária, só que não está havendo essa igualdade para todos. É interessante você falar aí sobre essa igualdade ou esse direito que a pessoa tem e, de fato, não é cumprido, né, pela própria, vou dizer até pela própria Constituição. Então, dentro desse contexto, então a gente vê que tem muito embate, muita polêmica no meio político, principalmente nesse período de pré-candidatura, né, nesses anos eleitorais. E você acha que tem como solucionar, mesmo havendo assim pouca efetividade em tratar com o que realmente importa? Eu tenho que acreditar que tem solução, senão eu sequer me propunha a vir para fazer diferente, porque se eu não der o exemplo, como é que eu posso cobrar isso das pessoas? E de fato, igual você falou, uma das problemáticas hoje em dia é que aqueles que são colocados lá para representar o povo brasileiro não está de fato representando. Estão tratando de pautas ideológicas que separam, mas que não cuidam dos problemas básicos da sociedade. Quem está com fome não está preocupado com pautas ideológicas. A mãe que está saindo às 3 horas da manhã para conseguir garantir a vaga da escola do filho não está preocupado com pauta ideológica. Então muitos políticos estão vivendo numa bolha, esquecendo de fato qual que é a problemática que o povo brasileiro vive. Inúmeras vezes eu trabalhei em processos onde eu ajudava, até de forma gratuita, mutirões jurídicos, para que a pessoa pudesse ter acesso a medicamento básico. E não era medicamento que vinha de outro país, de outro lugar, não. Medicamento para diabetes, para pressão alta. Eu não posso me dar o luxo de ficar discutindo pautas ideológicas enquanto eu posso fazer um trabalho de fato real para melhorar as questões básicas que a sociedade precisa. Educacional. Às vezes uma criança, ela aprende a resolver um problema de matemática, e esse é um projeto que eu tenho muito carinho por ele, que é um projeto que eu já faço. Às vezes uma criança tem problema, ela consegue resolver um problema de matemática, mas ela não cresce sendo um adulto apto para lidar com os problemas da vida. Será que a gente não pode inserir dentro do nosso sistema educacional a inteligência emocional como obrigatória? Fantástico. Assim a gente prepara não só as crianças, mas também os professores. Essa é uma pauta que para mim é muito, muito importante, porque eu sou filha de professor. Meu pai é professor, minha tia que me criou também é professora, então eu acompanho. A educação está sucateada em muitos lugares. O professor não tem estímulo, não tem estrutura, não é bem reconhecido. Tem escola que às vezes as crianças não têm carteira. Não cabe a mim ficar discutindo outras pautas se eu posso ajudar com isso. Hoje nós somos a população com o maior índice de pessoas negativadas. Será que não cabe a gente pensar como coletividade, como país, como nação, que talvez inserir num sistema educacional desde a primeira infância inteligência financeira? Porque fazer conta, saber que 2 mais 2 é 4 é uma coisa, mas entender como lidar com o dinheiro, cuidar do seu dinheiro, será que não é importante também? Para que isso reflita também lá no futuro, como sociedade? Porque aquilo que a gente faz hoje vai refletir lá na frente. Sim. Será que a gente não tem que mudar a mentalidade também de uma nação nesse sentido? E começa aonde? Acho que na base, educação.
Diante do atual cenário brasileiro, na sua visão, o que mais precisa? Eu acho que educação, saúde e segurança pública são as 3 bases que a gente precisa trabalhar fortemente. Já falei de projetos voltados para a área educacional, Sim. que é uma das minhas grandes paixões. Tratar o sistema único de saúde com mais seriedade, não como se fosse um ganho político, onde as vagas não são respeitadas, as pessoas ficam lá 2, 3 anos esperando para ser atendidas, enquanto alguns políticos estão aí segurando vaga ou mandando outras pessoas que não passam pelo processo. A gente tem que tratar o Sistema Único de Saúde com mais seriedade. Garantir saúde para pequenos municípios, seja com leis, projetos de leis ou até mesmo com emendas parlamentares. No caso de deputado, há essa possibilidade do deputado destinar emendas parlamentares para determinados municípios, aqueles municípios mais carentes de condições estruturais mesmo. E essa é a ideia. E segurança pública, investir em segurança pública. Mas aí, quando eu falo de segurança pública, fazer um trabalho conjunto educacional com segurança pública. Porque se a criança ela tem essa estrutura educacional, ela tem para onde ir, isso vai interferir uma hora também no índice menor de criminalidade. Eu acredito muito nisso, que a base da nossa sociedade é a educação. Observando seu trabalho, eu percebi uma defesa da pauta feminina. Sim. E quais seriam os seus principais foco para essas mulheres? Não só a defesa, mas o incentivo da mulher, né? Nós somos hoje, e o programa é muito pertinente, mais mulher, né? Nós somos 2 ou 3% da população brasileira é formada de mulher. Infelizmente, mais da metade. Ainda ficamos um pouco para trás em certos incentivos, em certos acessos. Exemplo disso é na política. Precisou que leis fossem criadas para que fosse garantido que mulheres acessassem essa área que hoje é uma área dominada ainda por homens, né? Ter acesso a posições de autoridade, de gerência, de poder decisivo. Então, incentivo para mulher específico para mulher, a mulher empreendedora. Eu acabo lidando muito com microempreendedoras, né? Nessa pandemia aconteceu muito, né? Mulheres que saíram, às vezes, de empregos que não tinham uma oportunidade, não conseguiram achar outros empregos e se viram dentro de casa e tendo que cuidar de criança. Tiveram que se reinventar. Tiveram que se reinventar. E existe demais essas microempreendedoras de casa, do quintal de casa. Essas mulheres precisam de incentivo e o governo pode dar isso para elas. Então, a minha intenção é garantir incentivo para começar de fato uma microempresa, para se preparar melhor, para ter um acesso a melhor a como se educar para viver uma vida de empreendedorismo, para ter incentivos fiscais, tributários. A gente precisa de uma reforma tributária também. E isso é para toda a sociedade, né? Não só para as mulheres. Mas ajudar em forma de incentivo, garantir algumas coisas. Por exemplo, quando a mulher é vítima, a gente tem um índice alto de feminicídio, né? Feminicídio, agressões, violência doméstica. Quando a mulher é agredida, é violentada, e ela precisa passar pelo devido processo legal, ela precisa sair daquela posição, ir na delegacia, prestar a queixa, que a gente chama, né? Fazer o boletim de ocorrência, o exame médico legal. A gente precisa passar por essa parte. Às vezes ela é constrangida ali naquele momento, né? Ter um lugar específico de atendimento para a mulher, a gente não tem. A gente tem a delegacia da mulher, mas a gente não tem um lugar específico que dá esse apoio multidisciplinar para que a mulher se sinta acolhida depois de ser agredida. Porque ela já foi violentada no corpo, ela não precisa ser violentada mais ainda na honra, na alma, sabe? E garantir que ela seja acolhida, preparar melhor as pessoas que vão atender essas mulheres. Enfim, existem vários projetos aí que acho que dá para trabalhar e incentivar a mulher. Estamos indo para o final do programa. Para quem quiser saber mais sobre Ilana, sobre você, deixa para nós o seu contato, fala um pouquinho mais onde está o seu arroba, no Instagram, o seu telefone. Não, pode, quem quiser me seguir, tudo isso que eu falo, eu posso falar um pouco mais com mais propriedade, com mais tempo, é só ir no meu Instagram, Ilana Matos
Ilana com 2 L's e Matos com 2 T's, que não tem erro. E eu tô lá. E você vai ser muito bem-vinda, você vai ser muito bem-vindo. Ilana, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês pelo convite, essa oportunidade de estar falando com seus telespectadores, as telespectadoras, né? Mais Mulher, programa Mais Mulher, de estar aqui podendo mostrar um pouquinho de quem é a Ilana, daquilo que eu possa acrescentar para a sociedade e para o estado de Goiás. Obrigada pelo convite, é um prazer. Muito obrigada. Pode me chamar de novo que eu aceito. Hoje eu fico por aqui, mas se você quiser rever o nosso programa, é só entrar no canal da YouTube Goiás é Mais TV. Há 10 anos fazendo programa segmentado para você que gosta de diversão e informação de qualidade. Até lá, um beijo!